Estamos começando o Cena Livre. Peraí, vou deixar de coisa. Estamos começando o Cena Livre, o problema. Enfim. Tá boa a entonação? Perfeito. Estamos começando o Cena Livre, o programa de entrevistas culturais daquilo que está na cena do Brasil. E hoje o papo aqui é sobre cinema e ninguém melhor para falar disso do que uma pessoa que tem o audiovisual no seu dia a dia. Estamos com o professor Adriano Medeiros. Adriano, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Hoje a gente veio trazer um pouco das suas vivências, trazer um pouco de opiniões daquilo que está rolando no audiovisual aqui do Brasil especialmente. E eu queria começar perguntando quando os filmes deixaram de ser apenas um hobby, apenas algo que estava ali posto e passou a fazer parte da sua trajetória? Eu creio que o primeiro momento em que eu comecei a ver o cinema, né, enquanto professor de comunicação, a primeira vez que eu comecei a ver o cinema com outro olhar foi muito antes de eu ser professor, né? Eu trabalhava em assessoria de imprensa, depois de já formado em jornalismo, e foi quando eu descobri pela primeira vez o filme Soy Cuba, né? É um filme de 1964, de um diretor russo chamado Mikhail Kalatozov. Foi a primeira coprodução cubano-soviética, depois da Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi em 1º de janeiro de 59. E o primeiro instituto, a primeira organização, entidade que os revolucionários cubanos criaram foi o ICAIC, que existe até hoje, que é o Instituto, né, de Cinema Cubano. E engraçado que eles não criaram um banco, eles não criaram nada militar, né, eles criaram um instituto de cinema, que é o ICAIC. E eles produziram esse filme, que demorou muito para ser produzido, teve muito investimento soviético e cubano, feito com atores amadores. E eu fiquei fascinado por esse filme, né, bem antes de me tornar professor. E foi a primeira vez que me despertou em mim, assim, além do que eu já sabia que se fazia, produzia conhecimento na área de cinema, no conhecimento acadêmico, mas foi a primeira vez que eu senti vontade de também produzir conhecimento científico, né, sobre cinema. E a gente vê que está tendo muitos desdobramentos no contexto da América Latina, está tendo muitas tensões. E hoje, como é que o cinema ele pode ser tratado como uma forma de resistência aqui no Brasil e especialmente na América Latina como um todo? Eu faço parte de uma organização chamada Resila, que é uma rede de pesquisadores de cinema latino-americano, né? E o cinema na América Latina é o seguinte, veja, os Estados Unidos são os Estados Unidos porque eles impõem a sua indústria cultural para o mundo inteiro, né? Então, o tempo todo, nós estamos ali vendo produções americanas, estadunidenses, enfim, né? E aquilo ali vai se incutindo nas pessoas um padrão estético, né? A estética, quando você estuda, certo, a arte dentro de um contexto, né? Então, aqueles padrões, aqueles costumes, aqueles hábitos, aquela língua vai se normalizando, né, na vida das pessoas. Veja que se você for em algumas videotecas ou até streamings que organizam filmes, que catalogam filmes ou livros mais antigos sobre filmes, você vai ver que tem assim comédia, romance, ação, drama e não raro tem assim cinema brasileiro, como se o cinema brasileiro fosse um gênero, quando na verdade não é, né? Quer dizer, o cinema brasileiro acabou virando um gênero, né? Então, por quê? Porque nós, assim como outros latino-americanos, nós não fomos ao longo do tempo acostumados a nos ver
na tela. Nossos costumes, né? Nossos hábitos, nossas línguas, espanhol por português. A mesma coisa vale para o Brasil, né? Hoje você tem no Brasil uma importante indústria cinematográfica sendo feita, sobretudo no Nordeste, mais especificamente em Pernambuco, alguma coisa do Ceará, também com Carinha e Luz. Mas veja o Kleber Mendonça, por exemplo, que é pernambucano. As produções vencedoras hoje no Brasil são nordestinas, né? As que ganham mais prêmios são todas nordestinas, praticamente, né? Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque ao assistirmos filmes do Nordeste, no caso do Brasil, do contexto do Brasil, assim como na América Latina, se a gente se estender isso para a América Latina, a gente acaba, as pessoas, o público, acaba se acostumando com a estética nordestina, com o sotaque nordestino, com o nosso biotipo, né? o nosso fenótipo, né? E os nossos valores, as nossas tradições. Então isso acaba futuramente sendo referência, não só para outras obras, mas como para normalizar o que de fato é normal, que é a cultura de cada qual. Então, tanto na América Latina, de modo geral, como especificamente no Brasil, o cinema ele pode sim servir como instrumento para que o povo, né, latino-americano e o povo brasileiro e o povo das regiões brasileiras, especificamente do Nordeste, se veja projetado ali na tela. E hoje quase tudo é streaming, né? Exato. E muita gente atrela o streaming a uma forma de democratização de acesso, uma globalização, inclusive, de culturas, pegando gancho nessa visão da América Latina. O senhor acredita que o streaming ele pode sim ser uma ferramenta de dar visibilidade às outras culturas, como, por exemplo, a gente tem a série Cangaço Novo na Netflix, que traz à tona toda essa cultura nordestina, inclusive, ou a gente acaba sendo condicionado a ver mais do mesmo, né? Porque existe, por outro lado, uma problematização de até onde isso é democrático, porque tem toda uma questão de precificação, uma questão de mercado. Então, como é que o senhor avalia tudo isso? Depende, né? O streaming ele facilita o acesso, né? Invisivelmente, é muito mais fácil você ter acesso a uma produção de streaming do que uma produção em outra mídia, embora... como eu digo sempre, o streaming ele é limitante, porque esses filmes entram e saem de catálogo o tempo todo, de repente aquilo que você queria ver já não está mais lá, quando você tem na mídia física, como por exemplo um DVD, você tem aquilo ali permanentemente sob controle, embora o DVD também possa se degradar, nenhuma mídia é absolutamente isenta de ter algum problema, né? Inclusive na nuvem, né? Arquivos na nuvem podem ser apagados, né? Pela própria nuvem, inclusive, pela própria empresa que está oferecendo o serviço. Então, nenhuma mídia é absolutamente segura. Mas, eu acho que as tecnologias elas devem conviver, eu acho que nada impede que uma pessoa tenha acesso ao streaming, aproveite o streaming e tenha também mídia física para ter um certo controle. E com relação especificamente a sua pergunta, eu acho que uma coisa é você facilitar o acesso. Outra coisa é você tentar criar novas linguagens, novas formas de ver determinados fenômenos, porque não adianta nada se determinada série, por exemplo, repete preconceitos, repete chavões, sensos comuns, né, com relação a certos segmentos sociais ou certos segmentos populacionais, né. Também não é, quer dizer, a quantidade de fato pressupõe a qualidade, mas é só o primeiro passo. Não podemos ficar só na quantidade. Não adianta nada você ter ali num catálogo milhares de filmes ou centenas de filmes, dependendo do streaming. Isso é tudo uma porcaria, isso é tudo reprodução, né, de preconceitos de outras obras passadas, né. Tem um filme, por exemplo, que é nordestino, Bem-vindo a Quixeramobim, né, que é absolutamente cheio de preconceitos. É um filme feito por um diretor nordestino, né, e ele tem diversos segmentos do filme que são preconceituosos com relação ao Nordeste. É um filme que foi feito para sudestino rir, é uma comédia, né. Então isso é uma lástima, isso é um problema, esse filme. Mas diferente,
Você tem Bacurau, por exemplo, que é totalmente diferente, uma proposta totalmente diferente, né? Para mim, Bacurau representa, assim, talvez seja, durante muito tempo, o grande filme nordestino. Assim, Bacurau, eu acho que é absolutamente... Eu acho que daqui a alguns anos, Bacurau vai ser encarado como o grande clássico nordestino, eu acho. E para finalizar, o senhor, que também transita muito entre as salas de aulas, é um professor da educação, para os alunos que estão dentro da universidade, são do curso de comunicação e estão em curso de audiovisual, referências de cinema muitas vezes são estéticas, são de visão de mundo, mas o senhor acha que para criar uma visão crítica, seja para a pessoa que está no sofá de casa, seja para quem está dentro das universidades, quais diretores e filmes são aquelas figurinhas carimbadas que, tipo assim, tem que ter? Não que Senso Crítico tenha uma receita, claro, mas que o senhor indicaria? Olha, em termos de cinema pós-moderno, que é o momento do cinema atual, né, eu poderia citar aqui os Hitchcock, né, o Kurosawa, enfim, todo mundo conhece. O Eisenstein, absolutamente fantástico, Sergei Eisenstein, né, Dziga Vertov. Mas, assim, para dar uma resposta mais objetiva e mais contemporânea, eu poderia falar para você do atual momento do cinema, que é o cinema pós-moderno. Dentro do cinema pós-moderno, eu posso citar, que inclusive eu falo muito deles nas minhas aulas, 3 grandes diretores, assim como referência, para você sentir o cinema atual, assim, a pegada do cinema, tanto em termos de temática quanto em termos de linguagem, cuja produção desses 3 diretores segue muito os parâmetros do cinema pós-moderno, que é o atual momento das ciências humanas e barras sociais. Os 3 diretores são um estadunidense, que é o Quentin Tarantino, um europeu, que é o espanhol Pedro Almodóvar, e o brasileiro Karim Ainuz. Eu acho que esses 3 cineastas, europeu, estadunidense e um brasileiro, eles, se você quer assim, uma receita objetiva, rápida, algo que seja assim, que não seja muito longo, que não seja 300 páginas de referência, se você vir alguns filmes desses 3 diretores, dá para qualquer pessoa uma noção do que é o atual estado da arte do cinema, né? Outra dica, não se prender muito a essa questão de, vou ver o vencedor do Oscar, aquele filme que ganhou 3, 4, 5 Oscars, 11 Oscars, 10 Oscars. O Oscar é uma festa estadunidense do cinema para os Estados Unidos, né? Cannes, para mim, é um festival que merece muito mais respeito, o que eles premiam no festival, né? No caso do Oscar, tem grandes diretores, por exemplo, que nunca ganharam Oscar e são fundamentais. Vamos pegar lá, um iraniano, Abbas Kiarostami, nunca ganhou um Oscar. É um desses filmes, é um desses cineastas que eu digo, você tem que assistir cinema iraniano, pode começar com Abbas Kiarostami, que é o maior deles, né, já falecido. O Sujiro Ozu, um cineasta japonês, não é muito famoso, mas é o cineasta que influenciou boa parte da obra do Wim Wenders. Então, merece ser conferida alguma obra dele. A linguagem que ele desenvolveu é muito interessante. Ele tem um plano que se chama Plano do Tatame, que é ver todo mundo que está sentado como se todo mundo estivesse na altura de um tatame. É bem interessante. Jujiro Ozu, né? Tem também, por exemplo, deixa eu ver, o cinema do Senegal, né? Não é difícil conseguir, por incrível que pareça, mas há como conseguir os filmes do Senegal. Na África foi uma escola pioneira de produção cinematográfica, e o Senegal é tipo praticamente o nosso vizinho, tendo nós o Atlântico como divisa, né? Mas em linha reta de Natal você chega no Senegal depois do Atlântico, né? Então além de todos os outros clássicos, Fellini, que todo mundo já está acostumado a ouvir, eu acho que esses são absolutamente espetaculares, né? O nosso programa vai chegando ao final, o nosso programa vai encerrando.
A gente passou por política, por educação, por crítica, por cultura, por entretenimento, sem sair da cadeira, assim como um bom filme faz com a gente. Professor, muito obrigada pela conversa. Espero ver o senhor mais vezes. E é isso, gente. Acompanhe as dicas, fique por dentro de tudo aquilo que está acontecendo na cena cinematográfica, de preferência por dentro, sempre com um olhar atento. O Cena Livre é Cena Livre, né, gente? Peraí, eu vou dar um corte nisso aqui. É Cena Livre. Deixa eu esquecer. O Cena Livre é um programa de TV que faz parte da disciplina de telejornalismo sob a orientação da professora Miriam Moema. Show. Pode falar para cortar, Bruno.